Oi pessoal do YouTube, hoje a gente vai fazer uma lista de exercícios de física. Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem e compartilharem o vídeo e ativarem o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. O avião identificado na figura voa horizontalmente da esquerda para a direita. O indivíduo no solo observa um ponto vermelho na ponta da hélice. Marque abaixo o algarismo romano correspondente à figura que melhor representa a trajetória de tal ponto em relação ao observador externo. Bom, pessoal, e aqui nós temos as trajetórias possíveis que foram dadas nas respostas, né? Então, vamos imaginar aqui o avião de frente. Eu vou tentar desenhar aqui o melhor possível, né? Então, aqui tá as asas do avião, né? E aqui tá a frente dele, onde tem as hélices. Imagina que o observador viu um pontinho nessa hélice aqui, uma luzinha vermelha aqui. O que acontece? O avião está indo da esquerda para a direita, enquanto a hélice está girando. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um movimento helicoidal. Ele vai fazer um círculo, só que indo para frente, né? Então, esse desenho aqui, ó, é parecido com qual? É parecido com o 2. Então, a nossa resposta é 2. Em 2016, foi batido o recorde de voo ininterrupto mais longo da história. O avião Solar Impulse 2, movido a energia solar, percorreu quase 6.480 quilômetros em aproximadamente 5 dias, partindo de Nagoya, no Japão, até o Havaí, nos Estados Unidos da América. A velocidade escalar média desenvolvida pelo avião foi de aproximadamente... Bom, pessoal, a gente tem aqui as nossas respostas. Em quilômetros por hora. A distância a gente tem em quilômetros, ok. E o tempo? O tempo está em dias, tá? Então, a gente tem que fazer essa conversão. O nosso ΔT vai ser igual a 5 dias vezes 24 horas em um dia. Aí, a gente corta isso com isso e vamos ficar com 5 vezes 24 horas. Esse é o tempo que o avião ficou voando, tá? Eu não vou fazer essa conta porque ela não é a conta final, então eu não vou perder tempo com ela. O que eu quero agora? Velocidade. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. O meu ΔS é 6.480, dividido pelo ΔT, que é 5 vezes 24. Por 5 dá 1, por 5 dá 1.296. Se eu dividir por 24 dá 1, por 24 dá 54. Então, eu vou ter uma velocidade igual a 54 quilômetros por hora, e isso é letra A. Um automóvel percorre a metade de uma distância d com velocidade média de 24 metros por segundo e a outra metade com uma velocidade média de 8 metros por segundo. Nesta situação, a velocidade média do automóvel ao percorrer toda a distância d é d. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Imagina que o carro vai percorrer uma distância d. Metade dessa distância, d sobre 2, ele percorre com uma velocidade de 24 metros por segundo. E a outra metade, d sobre 2, ele percorre com uma velocidade de 8 metros por segundo. E ele quer saber qual a velocidade média do automóvel em todo o trecho d. Então, ele quer que a gente transforme duas velocidades em uma, né? Como a gente faz isso? Observem que não dá certo a gente somar as velocidades e dividir por 2, tá bom? Por quê? Porque a velocidade média não é a mesma coisa que a média das velocidades, tá?
A média das velocidades é simplesmente somar 24 mais 8 e dividir por 2. Velocidade média é a distância percorrida no trajeto dividido pelo tempo total gasto nesse trajeto, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar esse ΔT. O ΔT é a soma do T1 gasto na primeira parte do trajeto mais o T2 gasto na segunda parte do trajeto, tá? Como que a gente faz isso? Olha só, a gente tem velocidade e tem distância. É só descobrir o tempo. Então, a nossa velocidade na primeira parte é 24 igual a D dividido por 2 dividido por T1, tá? Eu quero encontrar T1. Então, eu vou isolar T1. Como que eu faço isso? Eu passo ele multiplicando para lá e passo 24 dividindo para cá. Então, eu vou ter T1 igual a D dividido por 2 vezes 24. Não vou fazer essa conta, não é minha conta final, tá? Na segunda parte do trajeto, eu tenho 8 igual a D sobre 2 dividido por T2, né? Então, 2 vezes T2. Vou fazer a mesma coisa, vou passar o T2 multiplicando e o 8 dividindo. Então, T2 igual a D sobre 2 vezes 8. Tá, agora, lembra que eu falei que tem que somar T1 mais T2? Então, vamos somar. Então, meu ΔT vai ser igual a T1 mais T2. T1, o que é? É D dividido por 2 vezes 24. E o T2? D dividido por 2 vezes 8. Como que eu faço isso, né? Eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum entre os dois denominadores, né? Nesse caso aqui é 2 vezes 24. Isso dividido por isso dá 1 vezes D, dá D. Isso dividido por isso dá 3 vezes D, 3D. Muito bem, então, D mais 3D dá 4D dividido por 2 vezes 24. Agora, a gente pode cancelar aqui, né? Então, por 4 dá 1, por 4 dá 6. Então, a gente vai ter D sobre 2 vezes 6. Tá, então agora a gente tem o nosso ΔT. É só agora a gente calcular a velocidade. Então, a velocidade é igual a D, que é a distância total percorrida pelo carro, dividido por D sobre 12. Agora, uma fração dividindo, a gente multiplica e inverte, né? Então, V é igual a D vezes 12 sobre D. Agora, é só cortar esse D com esse D e a gente tem uma velocidade média de 12 metros por segundo. Lembra que eu falei que não funciona fazer a média das velocidades? Olha só, se eu fizesse a média das velocidades, seria 24 mais 8 dividido por 2. 24 mais 8 é 32, dividido por 2 dá 16 metros por segundo. Tá vendo? Não é válido, tá? Tá errado isso aqui. Isso aqui é média das velocidades. Eu estou buscando velocidade média. Portanto, 12 metros por segundo. E isso está na letra C. O gráfico a seguir mostra a posição de uma partícula que se move ao longo do eixo x em função do tempo. Calcule a velocidade média da partícula no intervalo entre t igual a 2 segundos e t igual a 8 segundos em metros por segundo. Olha só, pessoal, lembra que eu falei que velocidade média é a distância percorrida pelo tempo total do percurso, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? O nosso ΔS é igual ao S final menos S inicial. O S final é 20, tá aqui, ó. Então, 20. E o S inicial é menos 40. Então, SF
menos 40, tá? Esse menos aqui é da formulinha e esse menos aqui é do gráfico, tá? Então, tem que colocar os dois sinais. ΔS, então, vai ser igual a 20, menos com menos dá mais 40. Isso daqui dá 60 metros. Então, a partícula percorreu 60 metros. Em quanto tempo? O nosso ΔT vai ser T final menos T inicial. Então, o T final é 8 e o T inicial é 2. Isso daqui vai dar para a gente 6 segundos. Agora ficou fácil. V igual a ΔS sobre ΔT. O ΔS é 60 metros e o ΔT é 6 segundos. Portanto, isso vai dar para a gente uma velocidade de 10 metros por segundo. O senhor Pecareta afirmou ter sido sequestrado por extraterrestres e ter passado o fim de semana em um planeta da estrela alfa da constelação de Centauro. Tal planeta dista 4,3 anos-luz da Terra. Com muito boa vontade, suponha que a nave dos extraterrestres tenha viajado com a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo, na ida e na volta. Adote um ano igual a 3,2 vezes 10 a sétima segundos. Responda. A. Quantos anos teria durado a viagem de ida e de volta do Sr. Areta? B. Qual a distância em metros do planeta à Terra? Bom, pessoal, a letra A é fácil, né? Então, olha só, ele fala assim que o planeta dista 4,3 anos-luz da Terra. O que é o ano-luz? O ano-luz é a distância que a luz demora para percorrer em um ano. O que significa que se a nave do extraterrestre estava na velocidade da luz, a nave demorou 4,3 anos para sair da Terra e chegar no planeta. Então, ele quer saber quanto tempo demora a viagem de ida e de volta. Então, é da Terra para o planeta e do planeta de volta para a Terra. Portanto, são 2 vezes 4,3. Isso dá 8,6 anos. Na letra B, ele pergunta qual a distância do planeta à Terra. Muito bem, como que a gente faz? A velocidade é 3 vezes 10 a oitava. O ΔS é o que a gente quer. E o tempo? Bom, o tempo é 4,3 anos. Qual que é o ano? Em segundos, 3,2 vezes 10 a sétima. Então, 4,3 vezes 3,2 vezes 10 a sétima. Então, observem aqui, ó. Eu tenho a velocidade da luz, portanto, o meu ano-luz é o tempo que a luz demora para percorrer aquele trajeto, tá? Então, eu encontro a distância. Vamos, então, passar isso daqui multiplicando para lá e isolar o ΔS. ΔS é igual a 3 vezes 4,3 vezes 3,2 vezes, olha só, 10 oitava vezes 10 a sétima é só somar os expoentes. Então, 8 mais 7. Nosso ΔS, então, vai ser igual a 41,28 vezes 10 a 15. Na Unicamp, questões dissertativas, é importante a gente sempre organizar e deixar o número bonitinho no final, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse número aqui para notação científica. Então, eu ando uma casa para a esquerda, eu somo um número no expoente. Eu vou ficar, então, com aproximadamente 4,13 vezes 10 a 16 metros. Essa é a distância do planeta lá da constelação Centauro até a Terra, ok? Vamos agora para a nossa última questão da lista.
Os carros em uma cidade grande desenvolvem uma velocidade média de 18 km por hora em horários de pico, enquanto que a velocidade média do metrô é de 36 km por hora. O mapa ao lado representa os quarteirões de uma cidade e a linha subterrânea do metrô. O mapa tá aqui, pessoal, não coube lá do lado, então eu pus aqui separadinho pra gente. A. Qual a menor distância que um carro pode percorrer entre as duas estações? B. Qual o tempo gasto pelo metrô, TM, para ir de uma estação a outra de acordo com o mapa? E C. Qual a razão entre os tempos gastos pelo carro, TC, e pelo metrô para ir de uma estação a outra, ou seja, TC sobre TM. Considere o menor trajeto para o carro. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa? A primeira pergunta era sobre qual a distância que o carro percorre para ir de uma estação a outra pelo menor trajeto, tá bom? Qual a mínima distância. Então, aqui, ó, vamos chamar essa estação de estação A e aqui de estação B, tá bom? Então, na letra A, ele quer saber qual que é o menor trajeto. Bom, o menor trajeto seria esse em linha reta, certo? Só que o carro não pode fazer esse trajeto, porque esses quadradinhos aqui representam quadras, tá bom? Então, nessas quadras, nós temos casas, comércio, apartamentos, etc. E o carro não pode passar por cima das quadras, tá bom? Então, ele tem que respeitar as ruas. Então, o menor trajeto seria esse aqui, ó, para cima e virando à direita, tá bom? Poderia ser aqui para baixo? Também poderia, ó. Para baixo aqui e sobe, tá? Poderia ser qualquer um dos dois, os dois têm o mesmo tamanho, beleza? Vamos ver qual que é o tamanho? Olha só, ele fala que cada quadradinho, né, do meio de uma rua até o meio de outra rua, nós temos 100 metros. Então, vamos ver quantos que a gente tem aqui, ó. Na subida, nós temos 1, 2 e 3. Então, aqui nós temos 300 metros. E do outro lado, a gente tem 1, 2, 3 e 4. Então, aqui nós temos 400 metros. Portanto, a menor trajetória que o carro pode tomar seria 300 mais 400, que é igual a 700 metros. Na pergunta B, ele quer saber quanto tempo o metrô gasta para ir de uma estação a outra. Então, o metrô vai aqui por baixo, ó. Ele sim pode passar por baixo, porque ele passa por baixo de todas essas quadras, né? Ele é subterrâneo. Então, a gente tem que calcular V igual a ΔS sobre ΔT. O ΔT é o que a gente quer. A velocidade, ele deu no enunciado, é 36 quilômetros por hora. E o ΔS? Bom, o ΔS é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó, tá? Só que observem esse triângulo, ó, a gente tem 300 e 400 nos catetos. Soa familiar esse triângulo? É o triângulo 3, 4, 5. Então, a nossa hipotenusa é 500 metros. Eu não preciso nem fazer conta de Pitágoras, tá? Não preciso fazer nenhuma conta com raiz, nada disso. É o nosso triângulo familiar, tá? 3, 4, 5. Então, 300, 400, 500. A distância que o metrô vai percorrer é 500 metros. Agora, observem aqui, ó. A gente tem a distância em metros e a velocidade em quilômetros por hora. Então, a gente vai fazer uma transformação aqui. Eu vou mudar a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Por que eu vou fazer a transformação de quilômetros por hora para metros por segundo em vez de transformar a distância em quilômetros? Porque a Unicamp sempre prefere as respostas em unidades do sistema internacional, tá? Então, por isso que eu vou fazer a transformação. Porém, se você responder o tempo em horas, não está errado.
tá? Eles vão considerar, mas a Unicamp sempre prefere que você responda no sistema internacional, tá? Então, eu vou fazer a transformação aqui. Basta a gente dividir por 3,6. Por que 3,6? Bom, para saber isso, vocês vão lá no post que eu fiz lá no nosso site educacionalplenos.com.br e vão conferir por que a transformação de quilômetros por hora para metros por segundo é 3,6. Eu vou deixar o link na descrição. Depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês correm lá e veem a explicação, beleza? Bom, isso aqui vai dar para a gente, então, 10 metros por segundo. Então, o nosso ΔT agora é simples. Eu tenho 10 igual a 500 dividido por ΔT. Se eu isolar o ΔT, é só passar esse multiplicando e esse dividindo. Então, ΔT é igual a 500 dividido por 10. Corta aqui e aqui, a gente tem 50 segundos. E essa é a resposta da letra B. Na letra C, ele quer TC sobre TM. O que é TC e o que é TM? Bom, TM a gente acabou de encontrar na letra B, né? É o tempo do metrô, é o tempo que o metrô leva para ir de uma estação a outra. E o TC? O TC é o tempo que o carro leva para ir de uma estação a outra. E ele fala para a gente para considerar o menor percurso. Portanto, a nossa distância já é 700 metros. A velocidade, ele fala no enunciado que é 18 quilômetros por hora. Aqui é a mesma coisa, eu vou transformar em metros por segundo. Então, divide por 3,6 e isso vai dar 5 metros por segundo. Agora ficou fácil, então vai ser 5 igual a 700 dividido por TC. É só passar esse aqui multiplicando e esse aqui dividindo, e eu vou ter TC igual a 700 dividido por 5. Isso daqui vai dar pra gente 140 segundos, tá? Então, TC sobre TM vai ser igual a 140 dividido por 50. Corta esse zero com esse zero, 14 por 5 dá 2,8. E essa é a resposta da letra C. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa lista. Peço novamente que se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem o vídeo. Bons estudos e até a próxima!